a gente vai ter entrevista aqui na Band News Difusora FM. O senador Eduardo Braga, do MDB, está conosco aqui nos estúdios da Band News Difusora e gentilmente concede uma parte do seu tempo para falar conosco. Senador, bem-vindo aqui. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. É um prazer enorme estar aqui com você, sempre prestando contas do nosso trabalho, sempre falando sobre o Amazonas e sobre o nosso querido Brasil. Senador, a gente tem acompanhado toda a movimentação em relação à energia elétrica, né? A gente viu ali uma bandeira que o senhor levantou recentemente em relação à energia elétrica, mas a gente tem acompanhado também a movimentação política aqui no estado do Amazonas. Agora há pouco a gente inclusive exibiu aqui a reportagem sobre uma outra linha, que é o PSOL, que tem aquela questão das prévias, a estruturação de candidatura. E aí, quando a gente tem falado aqui na Band News do senhor e de outros nomes, a gente tem falado também dessa movimentação. E a gente queria saber do senhor como é que está essa questão da sua estruturação de candidatura, de pré-candidatura. O senhor tem falado que está buscando caminhos, mas tem sido um nome bastante ventilado em relação à candidatura ao governo do estado, inclusive como a opção de palanque para o ex-presidente Lula, que concedeu entrevista, inclusive aqui, a nossa co-irmã, a Rádio Difusora do Amazonas, falando que ainda busca esses acordos, inclusive nacionalmente, né? Verdade. Então, como disse o presidente Lula, nós estamos buscando esse grande palanque, um palanque forte a nível de Brasil, mas aqui a nível de Amazonas, um palanque forte para dar respostas e soluções a questões importantes do nosso povo e da nossa gente. Eu tenho conversado com o presidente tem conversado conosco sobre as demandas aqui da nossa região e do nosso estado. O presidente Lula conhece bem o Amazonas e nós estamos nessas tratativas. Eu me coloco, portanto, agora como pré-candidato na busca da construção desta aliança com o presidente Lula, com a Federação dos Partidos. Estou conversando também com outros partidos para que nós possamos fortalecer essa aliança e a gente espera que nessa semana, mais tardar na próxima, nós possamos anunciar a construção dessa aliança. Se der certo, nós estamos dispostos a enfrentar um grande desafio, porque todo mundo sabe os desafios que vive o Amazonas nesse momento, né? Nós temos problemas na área da economia, lamentavelmente a Zona Franca precisa, nesse momento, de apoiamento político e de força para enfrentar os desafios que ela está enfrentando. Todos sabemos que enfrentamos alguns decretos do governo federal e do presidente da República que trazem prejuízo para a Zona Franca e que esse prejuízo só não aconteceu porque nós conseguimos, numa ação política forte, onde eu, Omar, Plínio e todos os deputados federais, inclusive o Bosco Saraiva, do Solidariedade, conseguimos, através do Partido Solidariedade, entrar com uma ação e obtivemos uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, liminar essa que garantiu que o Amazonas não viesse a sofrer os efeitos daqueles decretos, que seriam terríveis, porque nós que já estamos com problema de emprego e renda, teríamos mais problemas ainda. De outro lado, a situação da fome, a situação da extrema pobreza que a gente vem enfrentando no estado, em vários municípios, inclusive em Manaus, fruto não só do erro de uma política econômica local, mas também da pandemia, ninguém pode deixar de reconhecer isso. A saúde é um dos pontos fracos do Amazonas hoje. Pandemia nós tivemos no mundo inteiro, né? Mas falta de oxigênio nós só tivemos aqui no Amazonas. Nós não tivemos em nenhum outro lugar do Brasil. E por que isso aconteceu? Por falta de competência do governo do estado. Isso é lamentável de dizer. Eu não digo isso com alegria. Eu perdi muitos amigos na pandemia e, lamentavelmente,
na falta do oxigênio que aconteceu. Mas a saúde, ela continua com um problema. Não foi só oxigênio. Hoje, se você procura um hospital em Manaus, você tem graves e sérios problemas. Você não consegue leito, você não consegue remédio, você não consegue ser atendido, você tem fila de exame, fila de cirurgia que não são equacionados e que precisam de uma gestão mais eficiente. E a questão também da educação, e a educação com qualidade é outro ponto que a gente vem enfrentando grandes desafios no Amazonas. Nós conhecemos o Amazonas, conhecemos as soluções e queremos viabilizar um palanque forte, uma ação política forte, para que a gente possa implementar as soluções para o Amazonas. Se isso for possível, e eu acho que é possível, nós estaremos, sim, na condição de pré-candidato. Senador, falando da sua relação com o presidente Lula, o senhor disse que está caminhando, né, que vocês estão conversando, mas como ficou essa relação? O senhor era muito próximo, quando foi governador, o senhor tinha uma proximidade com o presidente Lula, e como ficou essa relação de vocês dois quando o senhor votou a favor do impeachment da Dilma? Não foi só eu que votei a favor do impeachment da Dilma. Lamentavelmente, a questão do impeachment foi uma questão que a população brasileira decidiu, não é? E talvez esse processo todo não tivesse acontecido se em 2014 o presidente Lula tivesse sido candidato no lugar da presidente Dilma. E àquela altura, nós dissemos isso ao presidente Lula. A minha relação com o presidente Lula e com todos nunca foi uma relação falsa, sempre foi baseada na verdade. Eu tenho uma relação com o presidente Lula desde 1998. Em 98, eu era do PSL, eu apoiei o Ciro Gomes no primeiro turno de 1998. Em 2002, eu era do PPS. E eu apoiei o Ciro Gomes no primeiro turno, no segundo turno apoiei o Lula. Depois eu voltei para o MDB em 2005, em 2006 apoiei o presidente Lula, em 2010 apoiei a presidente Dilma, em 2014 apoiei a Dilma. Agora, nós não precisamos ser coniventes com erros e equívocos. O senhor falou que está próximo, né, de encontrar esse caminho, desse acerto. Em relação a essas conversas, o senhor falou, inclusive, que até o fim da semana pode ter alguma posição em relação a esse palanque, essa formação de palanque. Então, as conversas, elas estão adiantadas em relação a isso? Não, nós estamos com conversas adiantadas. O presidente Lula tem conversado comigo sobre o tema. Eu tenho conversado não só com o presidente Lula, mas com a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, com o deputado Guimarães, que é o coordenador da região norte com relação às alianças do PT, tenho conversado com o vice-presidente do PT, o deputado federal Márcio Macedo, tenho conversado com o PCdoB, tenho conversado com o PT local, tive encontros com o presidente Sinésio Campos, aqui do PT, conversei com outras alas do PT local, tenho conversado também com o PCdoB a nível local, tive com o deputado Heron recentemente, com o Brabo, que é um dos dirigentes do PCdoB, conversando longamente. Enfim, política é isso, é conversa. E nós estamos agora nos aproximando do prazo das convenções e eu sempre disse, não dá para ser candidato de si próprio. Se você tiver uma aliança, tiver uma viabilidade política que permita a construção desse palanque, que nos dê, portanto, as condições para que a gente possa ter um apoiamento político forte para encontrar as soluções para os problemas do Amazonas, porque eu não quero nem ser candidato por ser candidato, nem ser governador por ser governador. Já fui governador e
E fui um governador que executou muito, que fez muito. E se eu fiz muito, fiz exatamente pela parceria que obtive com o presidente Lula, mas também pela boa gestão que nós fizemos e a forma firme como o Amazonas se posicionou durante o meu governo. O senhor, que foi governador do estado, sabe bem que é complicado você ser governador sem o apoio do governo federal, né? Que você se eleger e governar um estado sem apoio do governo federal é muito complicado. Então, o senhor acredita que a eleição diante de uma aliança, né, a eleição do Lula, é importante para a sua pré-candidatura aqui? Ah, sem dúvida. Eu acho que a eleição do presidente Lula é uma esperança para um país que, lamentavelmente, apostou no novo e você viu o que aconteceu. Você fazer mudança precisa ter firmeza de um lado, você tem que ter as posições firmes para fazer a mudança, mas tem que ter competência, tem que ter experiência, tem que ter vontade de fazer. Às vezes você tem um presidente aliado, mas você não consegue fazer. E por que você não consegue fazer? Porque é impossível? Não, eu provei que era possível. Eu fiz muito com o presidente Lula. E por que atualmente a aliança do governador com o presidente não resolve os problemas do Amazonas? Por que o Amazonas não tem uma saúde que funcione, não tem uma política de emprego e renda que funcione? Por que a qualidade da educação cai tanto no Amazonas? Não é por falta de uma aliança entre governador e presidente da República. É por falta de quê? De gestão, de compromisso, de vontade de fazer e de capacidade, porque é preciso ter capacidade. Você não vai vencer os desafios. Se você está atravessando o Rio Negro e tem um temporal, você vai atrás do timoneiro que melhor possa levar esse barco para o outro lado. E eu acho que o atual governador teve a oportunidade, o povo deu a oportunidade e, lamentavelmente, ele não respondeu à altura das demandas do nosso povo. Agora, só uma curiosidade em relação à Zona Franca de Manaus. Nós temos registros há mais de uma década, se não há mais de 2 décadas, de que mais da metade ou mais de 40% da população do interior vive na linha da pobreza. Mesmo Manaus tendo a Zona Franca, mesmo com a arrecadação que nós temos aqui, a população do interior ainda padece. O que falta nessa gestão, não estou falando da gestão atual, mas o que falta na gestão como um todo para alcançar as cidades do interior? Olha, eu sou conhecido como um político que conhece muito bem o interior. Portanto, eu não falo de ouvir dizer, nem de ouvir falar. Eu falo pelo conhecimento de causa. O interior do estado do Amazonas, ele carece de projetos. A Zona Franca Verde era um caminho que nós estávamos implementando no Amazonas. E os nossos índices, àquela altura, eram muito melhores do que o de hoje no interior. Mas a indústria de transformação, ela precisa acontecer no estado. Por exemplo, nós estamos há anos falando da silvinita e nós não conseguimos transformar a silvinita em potássio. Da mesma forma, quando eu cheguei no governo, você é muito jovem, mas quando eu cheguei no governo, falavam do gás de Urucu. Há 20 anos falavam do gás do Urucu. Mas foi no meu governo com Lula que nós viabilizamos o gasoduto que trouxe finalmente o gás do Urucu para Manaus. Há anos se falava do Leão de Tucuruí. Foi exatamente no nosso governo que nós conseguimos viabilizar o Leão de Tucuruí. Foi também no governo, e aí, se você imagina o Amazonas com pobreza, com a Zona Franca, imagina o Amazonas sem a Zona Franca. Aí é que nós íamos ter grandes problemas. Quando eu cheguei ao governo, a Zona Franca ia acabar em 2013.
Eu consegui com o presidente Lula prorrogar por mais 10 anos para 2023 e depois, como senador da República, com a presidente Dilma, nós prorrogamos por mais 50 anos a Zona Franca. Portanto, as novas gerações não têm que se preocupar com a prorrogação da Zona Franca, têm que se preocupar com a Zona Franca, porque não basta a Zona Franca estar prorrogada. Se um decreto como esse, que foi editado, for implementado, nós vamos ter 20 mil empregos a menos na Zona Franca de Manaus. Agora, quando você fala da Zona Franca, todos os salários dos servidores do interior do Estado, professor, agente comunitário de saúde, enfermeiro, administradores, etc., todos os funcionários públicos municipais do interior do Estado do Amazonas dependem da Zona Franca de Manaus, por causa do ICMS. Então, a resposta para emprego e renda no interior depende de programas como esses que eu tenho falado. Zona Franca Verde, indústria de transformação, o uso da matéria-prima regional de forma sustentável. E aqui, na cidade de Manaus, a pobreza aumentou, o desemprego aumentou, em plena cidade de Manaus e com a Zona Franca. Hoje, em Manaus, muita gente vive da informalidade. E você não vê uma política de geração de emprego para o jovem, programas como o Jovem Cidadão, por exemplo, que atuava na capital e no interior, estão aí abandonados, as instalações fechadas, sem funcionar. Portanto, eu digo sim que é possível fazer mais do que nós estamos fazendo. Só para dar um exemplo, tá? 2005, a grande seca que aconteceu no Amazonas, SOS Cidadão, distribuímos cartões de R$300 por mês para o povo do Amazonas. Nós estamos falando de 2005. 2005, portanto, nós estamos falando de 17 anos atrás. Há 17 anos atrás, nós distribuíamos R$300 por cidadão, por família. 17 anos depois, nós estamos distribuindo R$150. Uma botija de gás no interior do Estado está custando mais caro do que o auxílio do Estado. Portanto, é muito pouco achar que o governo do Amazonas pode se resumir a um cartão de R$150, quando em 2005 nós já ajudávamos as pessoas necessitadas com um cartão de R$300. Muito bem. Senador Eduardo Braga, obrigado por dedicar parte do seu tempo a falar conosco, falar com o público que ouve a Band News Difusora FM. Tivemos aqui, então, o senhor já se declarando agora como pré-candidato ao governo do Estado do Amazonas e que deve ter uma resposta em breve se vai formar esse palanque com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A minha pré-candidatura pressupõe a existência dessa aliança. Portanto, formada essa aliança, formada essa construção, serei pré-candidato e depois candidato ao governo do Estado do Amazonas. O PT vai indicar o seu vice, então? É uma possibilidade. Eu não tenho vice escolhido, não tenho as portas fechadas. O que eu quero é construir, como eu disse, um palanque forte e construir uma aliança política forte que possa corresponder aos problemas que o Amazonas tem para vencer e enfrentar. Eu posso fazer uma última perguntinha? Pode. Curiosidade. Pode. Curiosidade da higiene. O presidente Lula chegou a pedir ao senhor que votasse contra o impeachment? Não, ele não falou comigo àquela altura. E eu sei que essa é uma questão que nós estamos olhando para frente, nós não estamos olhando para trás. Pode ser que você não compreenda, mas em 2016 o cenário na política nacional estava muito tumultuado, ao ponto de nós chegarmos em 2018 com Bolsonaro presidente. Isso tem uma razão de ser. O senhor teme que essa questão do impeachment venha à tona durante Mas eu não tenho nada a esconder, eu não fiz nada escondido. Eu fiz aquilo que
que o povo brasileiro, naquele determinado momento, estabelecia. Portanto, não tem nada escondido nisso. E como não tem nada escondido da minha relação com o presidente Lula e da minha relação com o PT. Ter relação, ter amizade, ter respeito não significa não ter posições. Perfeito. Muito Bom, obrigado, senador. Muito obrigado, senador Eduardo Braga. Um bom dia.